A glândula tireoide é ainda um segredo para a grande maioria dos médicos. A tireoidite de Hashimoto é praticamente uma endemia, né, entre a população brasileira, sobretudo a brasileira. Quais são Certo. os riscos da tireoidite de Hashimoto? O que é a tireoide no organismo? Como verificar? Como perceber? Como tratar? Esse é o tema do programa Saúde de hoje, que está começando agora. Boa noite a você, boa noite a todos. Muito bem-vindos ao programa Saludes, que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também traz à tona todas as medicinas integrativas, as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Para tratar desse importante tema sobre a tireoide, eu tenho o prazer de receber o Dr. José Roberto Cater. Ele é um médico, coleciona praticamente pós-graduações, é um amigo do nosso programa, as grandes audiências do nosso programa são com eles, com o Dr. José Roberto Cater, realmente uma experiência magnífica sempre entrevistá-lo. Muito boa noite, Dr. Cater, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Salutes. Muito obrigado. Boa noite a você e a todos que nos ouvem. É um prazer muito grande estar aqui tentando passar um tema tão importante quanto a tireoide. A glândula tireoide, ela é um órgão pouco conhecido pela medicina atual. Na verdade, nós médicos aprendemos muito pouco sobre a tireoide. A gente nem sabe direito o que é a tireoide. Para começar, é uma pequena glândula que fica aqui na parte anterior do pescoço, Uhum. tá? É uma glândula pequena, é muito fácil você levantar o queixo e palpar ela, você pode até palpar a tireoide. Apesar do tamanho pequeno que ela tem uma importância extremamente grande para a nossa vida, para a nossa saúde, e a medicina, mesmo a medicina moderna, pouco sabe sobre a glândula tireoide. Para começar, o termo tireoide vem do grego toroidos, que quer dizer porta. Olha que curioso, porta. Porta. Isso, e nós temos dois ossinhos aqui do lado, chamado clavículas. Clavícula é diminutivo de clave ou chave. No ocultismo antigo, era chamado de chaves de Salomão. Salomão, Então exatamente. você tem a porta e as chaves. Abre o quê? Tudo que entra em nosso corpo, tudo que vem do universo, entra pela nossa cabeça, pelos órgãos dos sentidos, mas para fazer parte do corpo, tem que passar pela porta. É E a chave. incrível isso, né? É incrível. É uma poesia magnífica, né, doutor Exato. Cater? E a principal chave para isso é o iodo. Iodo vem do grego iod, quer dizer vermelho. Para fazer parte da Terra tem que ser vermelho. Para fazer parte daqui, você tem que ter sangue vermelho, ou você não é terrestre. Até Jesus Cristo teve que ter sangue vermelho e derramar na terra para assumir a humanidade. Olha que curioso isso. Maravilhoso, Pouca gente maravilhoso. sabe disso. Agora, Então, o iodo, né? doutor Cátia, o senhor está falando do iodo. Os Isso. médicos, de uma maneira geral, condenam, quando fala que você vai tomar iodo, o cabelo empina, fala que você é maluco, que não deve se tomar iodo, que vai acabar com os rins, que é um veneno. Ainda existe essa cultura anti-iodo, né, doutor Cátia? Infelizmente, ainda existe. É o que eu sempre falo: na faculdade de medicina, a gente não aprende saúde, a gente aprende doença. Hum. Médicos não sabem muito sobre saúde. Você conhece algum médico de 90 anos saudável? Eu, Não. nem eu, morre tudo antes. Aliás, recentemente, início de novembro, aqui nós tivemos o prazer de cumprimentar o Dr. Carter, que se completou 81 anos,
Isso, essa saúde absolutamente grande do ponto de vista físico e mental, né? Que é mais exato. importante, né, doutor Carter? Exato. Estamos ativos aqui, espero que até os 100 anos a gente esteja trabalhando aqui. Com certeza. Na verdade, existe uma lei da biologia, que também os médicos não conhecem. Todo animal mamífero, e nós somos, vive 6 vezes o tempo que leva para ficar adulto. O cachorrinho, 2 anos e meio, já é adulto, vezes 6, 15. Cachorro vive 15 anos. Hum. Um bezerro leva 5 anos para virar boi, vezes 6, 30. O boi vive 30 anos. Nós levamos 21 para amadurecer, vezes 6 dá 126. Por que que morre na metade? Faz tudo errado. Põe gasolina ruim no tanque, quebra o motor. Exatamente. E médico, um dos maiores erros da faculdade de medicina é não ter a matéria de nutrologia clínica. Deveria ter. E não tem. Médico não entende nada de nutrição. Agora, e a relação à tireoide, até os endocrinologistas também pecam por falta de informação, doutor Carter? Sim, sim. E quando você fala em iodo, o médico treme. O iodo é importantíssimo. Sem ele não dá para viver, tá? A tireoide vai extrair o iodo dos alimentos que contêm iodo, tá? Na verdade, os alimentos contêm iodeto. E o corpo tem, a tireoide tem que transformar o iodeto em iodo. Para isso, tem uma proteína ao qual ela se liga que faz esse trabalho, tá? O iodo é o alimento principal da tireoide. Se não tiver iodo, ela não funciona, tá? A tireoide, ela, na verdade, a verdadeira função dela é desconhecida pela maioria, ou quase a totalidade dos médicos. O pessoal acha que ela produzindo T3 e T4, que são os hormônios da tireoide, é suficiente para explicar a existência da tireoide. Não é isso. A tireoide, na verdade, é um mini cérebro. Minicérebro. Ela controla quase todas as funções do corpo. Ela tem uma relação profunda com a maioria dos órgãos e ela coordena toda a relação entre os órgãos, entre ela e os órgãos e entre os órgãos em si. Isso é uma coisa que a medicina ainda não sabe direito, tá? Agora a gente pergunta, por que essa incidência tão alta de tiroidite? Olha a quantidade de tiroidite que existe. E é mais comum em mulheres do que em homens. Uhum. Ela incide em 7 mulheres para cada homem. A mulher é mais sensível a isso. Agora eu vou falar uma coisa que pode espantar muitos dos meus colegas. Pouca gente sabe disso. A verdadeira causa da tiroidite é viral. É um vírus. Tem, Existe um tem, vírus, existe tem um um. vírus, hã? Pode falar, pode falar. Existe um vírus chamado Epstein-Barr que afeta 95% das crianças humanas. Quase todo mundo pega esse vírus na infância. O vírus Epstein-Barr, ele tem 4 fases no nosso corpo. A primeira fase, que incide mais na infância, causa um tipo de uma gripe, resfriado, mal-estar, rinite, sinusite. Ele causa isso na primeira fase dele. Na segunda fase, ele causa mononucleose. É o vírus da mononucleose. É, Então, o- na é um outro segunda, vírus. não, é o mesmo vírus, Epstein-Barr. Ele, Sim. dentro do corpo, ele primeiro causou esses mal-estares. Em seguida, ele entra na- causando esse tipo de mononucleose, ele afeta o sistema imunológico humano, causando a mononucleose. Essa é a segunda fase do vírus, o mesmo vírus, Sim. está lá. Então, a mononucleose é a segunda fase do vírus, que ele tem 4 fases. A terceira fase do vírus, Epstein-Barr, é a tiroidite de Hashimoto, por exemplo. Tá? É a terceira fase do vírus. Isso aí, praticamente, a grande maioria dos médicos não sabem disso. Então, a tiroidite de Hashimoto, a principal causa dela é uma infecção pelo vírus Epstein-Barr. Na quarta fase, ele afeta o cérebro, a mente, dando sérios problemas neurológicos.
mas isso ao longo dos anos, seja a pessoa já mais idosa. É esse mesmo vírus. 95% de nós tem o vírus Epstein-Barr no corpo. Então, ele E tem como tem. tratar isso, doutor Carter, esse vírus, ou ele é endêmico? Se você tiver um sistema imunológico bem organizado, você controla o vírus. Mas, pelos maus hábitos alimentares, principalmente má hidratação, má respiração, a gente não consegue vencer esse vírus. Infelizmente, a gente se alimenta muito mal. A gasolina que a gente põe no tanque é a pior possível. Os alimentos consumidos aqui são os piores. O ser humano se alimenta muito mal. Eu começo, quando eu atendo meus pacientes, a ensinar alimentação. O primeiro alimento mais importante é o oxigênio. Você não vive sem ele. 5 minutos você morre sem ele. Na respiração comum do dia a dia, você usa metade do pulmão ou até um terço dele. Então, eu ensino a fazer o pranayama dos orientais, que é a respiração profunda pelo nariz. Peço aos meus pacientes que respirem fundo pelo nariz, encha e solta pelo nariz. Faz aí 15, 20, 30 vezes, umas 3, 4 vezes ao dia, você aumenta 30% o oxigênio do corpo, que é o principal alimento. O segundo alimento importante é água. Nós somos feitos 70% de água, tá? Sem água não tem vida. Só existe vida no planeta Terra por causa da água. Não existe vida em outros planetas do sistema solar porque não tem água lá. A verdadeira razão da existência de vida é água. A água tem hidrogênio e oxigênio, H2O. Hidrogênio tem no universo inteiro. Oxigênio só tem no planeta. Então, a água é a perfeita união entre o céu e a terra, entre o cosmos e o planeta. Isso permite que a água receba frequências vibratórias do universo inteiro e gere vida. Então, toda a vida que existe na Terra foi formada na água por frequências vibratórias que vêm do universo inteiro, todinho. Mas o nosso corpo, principalmente, foi formado por frequências vibratórias do sistema solar. Nós somos uma miniatura do sistema solar, tá? E E hoje a gente está tomando, inclusive o nosso programa está divulgando a Hidrogênio Max, que faz as garrafinhas de hidrogênio. Um isso, exemplo, hidrogênio é muito bom para a saúde, né, doutor? importantíssimo, é uma das bases da vida. E a vida nasceu exclusiva na água e ficou exclusivamente na água, segundo alguns pesquisadores, 2 bilhões e 800 milhões de anos antes de vir para a Terra. Nossa. Curiosamente, curiosamente, a gravidez dura 280 dias. Olha que coisa espantosa. Chama filogenética, né, doutor Cátia? Exato. No curso de psicopatologia, a gente estudou todas as fases da gravidez, todas Isso, as fases de desenvolvimento da Terra, né? O reino mineral, exatamente. vegetal, animal, até chegar Exatamente. no homem, né? Não é Então, isso? a gravidez é um resumo de tudo que aconteceu na água. O bebê fica no líquido amniótico, que é o marzinho interno dele, e depois Isso. ele vem para a Terra. Então, é muito importante o papel até da glândula tireoide nesse processo todo de equilibrar e harmonizar a nossa vida. A tireoide é um harmonizador da nossa vida. E ela controla tudo o que acontece em todos os outros órgãos. Ela tem uma relação extremamente importante com a suprarrenal. A tireoide e a suprarrenal formam uma dupla caipira, canta junto, certo? Quando uma não está bem, a outra tenta compensar. Quando a tireoide começa a perder parte das funções, as suprarrenais ajudam a produzir os hormônios tiroidianos. Mas aí Olha, entra também, tem o risco de entrar na tal fadiga adrenal, por conta do cortisol, inclusive, né? também tem, se você entrar em fadiga adrenal, a tireoide compensa a suprarrenal. Elas É, fazem elas trabalham juntas, quando uma falha, a outra compensa. E o que é entendi. mais importante, a tireoide tem ainda uma função importante com o fígado e com o pâncreas. Esses dois órgãos dependem e trabalham juntos com a tireoide. É um triângulo, né, doutor? Exatamente. A tireoide, na verdade, ela é um centro importante de regular as funções do corpo. Ela tem um papel muito importante.
tá? Ela é um regulador, é um centralizador da maioria das funções de todos os outros órgãos do corpo. Então, você vê que a medicina não dá à tireoide a verdadeira importância que ela tem. Agora, quando a tireoide começa a fraquejar, vamos citar a tiroidite de Hashimoto, que é a tiroidite mais frequente. Ela afeta 7 mulheres para cada homem, tá? Ela foi descoberta por um japonês, Dr. Hakaru Hashimoto, em 1912. Ele foi o primeiro quem descreveu essa tiroidite que leva o nome dele, tiroidite de Hashimoto. A tiroide começa a perder parte das suas funções. Grande parte das suas células começam a morrer e as que restam se tornam hipertróficas. Aumentam enquanto ela puder para suprir essa necessidade. E o iodo é o alimento mais importante da tireoide. Ela usa o iodeto dos alimentos para transformar em iodo utilizável. O iodo é muito importante, gente. Os médicos têm essa mania de ter medo de iodo. Não tem que ter medo de iodo, ele é importante. E para você ter uma ideia, o iodo é uma das principais alimentos para evitar o câncer de mama. A mulher que usa iodo não tem câncer de mama. Eu vou mostrar para você, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, esse livro. Esse médico, ele é um professor de medicina do Canadá. Olha o que ele fala aqui. Breast Cancer and Iodine. Ele explica a importância do iodo para evitar o câncer de mama. E no homem de próstata. Olha que curioso. Então, precisa iodo. E a nossa alimentação é pobre em iodo. Então, a suplementação é importante. Eu costumo prescrever o Lugol, que é uma forma bem aproveitável de iodo. Eu prescrevo muito Lugol a 5%, 2 gotinhas por dia, só 2, não precisa mais do que isso, com um pouquinho d'água, bebe diariamente. Acorda de manhã, já toma Lugol. Você se protege, além de alimentar a tireoide, a suprarrenal, o pâncreas, o fígado. É importantíssimo. É muito comum quem tem hipotiroidismo facilitar a incidência de diabetes, porque o pâncreas tem uma relação importante com a tireoide. Com a tireoide, né? Eu vou Exato. pedir, eu vou pedir licença só um minuto para o Dr. Cáter e os nossos espectadores para nós fazermos o nosso intervalo comercial, tá bom? A gente volta já já. Olá, eu sou o João Carlos Boldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, nosso programa de hoje, nós estamos entrevistando o Dr. Cáter, que está dando praticamente uma aula excelente sobre a tireoide e sobre a tiroidite de Hashimoto. Doutor Cáter, pelos exames para se identificar, inclusive, a tiroidite, os hormônios, o anti-TPO geralmente está elevado, né? O sistema Exatamente. imunológico não está enxergando direito a tireoide. Como é que é esse mecanismo, doutor Cáter? Então, o TPO é muito importante para estimular a produção de hormônio. Ele tem uma importância grande. Quando ele está muito baixo, a gente não consegue produzir os estimulantes da tireoide para produzir hormônios. Aham. A tireoide tem que ser estimulada, tá, pelo TSH, que é produzido na hipófise. E a hipófise, para produzir TSH, precisa do TRH aqui em cima do nosso crânio. O TRH estimula a hipófise para produzir TSH, que estimula a tireoide a produzir o T3 e o P3, T4. T4. Tá? A tireoide ela pode produzir também o T3 reverso, que é um T3 inútil. Tá?
e ele atrapalha o trabalho do T3 normal. É bom dosar sempre o T3 reverso. Então, quando a gente pedir as dosagens dos hormônios da tiroide, tem que pedir também o anti-TPO, anti-TR, o T3, T4, tá? TSH. Então, é importante pedir esses exames e pedir o T3 reverso. E é curioso que a maioria dos médicos pedem TSH e T4, não pedem T3. Nem o A reverso. maioria não pede. O T3 é o verdadeiro hormônio da tiroide. O T4 não é hormônio da tiroide, é pré-hormônio. O T4 serve para ser transformado em T3. O T4 não tem ação no corpo. Ele é um pré-hormônio, que é o verdadeiro hormônio, que é o T3. E quem é que faz esse trabalho de transformar T4 em T3? O fígado, principalmente, faz esse trabalho, a suprarrenal em parte, o pâncreas também, e o rim. Os principais são o rim e o fígado. Eles fazem a transformação do T4 em T3. E para isso precisa de iodo. Se não tiver iodo, eles não fazem isso. Tá? Iodo e Olha, colesterol também, né, doutor, ou não? colesterol também. Colesterol é importantíssimo. Sim. Tá? Eu já cansei de falar que colesterol não é bandido. Ele pode ser transformado em bandido por maus hábitos, mas ele, na Sim, verdade, é mocinho, não é bandido. sim. Então, se você perde a tireoide, você é obrigado a operar a tireoide, ou ela perde as funções, o fígado pode compensar a falta da tireoide. O fígado tem reserva de T4 e transforma em T3. O fígado guarda uma quantidade grande de T4 para, quando precisar, transformar em T3. Então, é importante ter um fígado bem funcionante para você transformar o T4 em T3, e a maioria dos médicos não pedem T3. Tem que pedir o T3 e o T3 livre. E também o T4 e o T4 livre. Tem que pedir tudo isso quando pede os exames da tiroide. E a maioria não pede. Isso que é curioso. Então, eu Isso, falo, pode falar, desculpa. os médicos conhecem pouco sobre a tireoide, tá? Conhecem pouco e tem uma resistência ao iodo e a aceitar essas novas Exa- abordagens, né, doutor Carlos? Exatamente. Isso aí é um erro muito grande da parte médica. Acho que estava na hora de mudar essa atitude. A gente pega muita gente com problema de hipotireoidismo, principalmente mulheres. Uhum. E eu receito o iodo. Elas vão no outro médico e dizem, não, para o iodo. Não é para parar, eu canso de falar, não pare. Tá? Fora o Lugol a 5%, né, doutor É Carter? 5%. Eu mando fazer na manipulação, eles Sim, pedem receita, precisa receita para isso. sim. É, 2 gotinhas todo dia com um pouquinho d'água de manhã, logo que você acorda, já é suficiente para você manter a tireoide bem funcionante. Tá? E fora o Lugol, tem um outro tipo de tratamento que pode ser Você tratado com pode esse. comprar iodo. Tem um produto na farmácia, Iodara, por exemplo, que é iodo em comprimido, em cápsula. Você pode tomar também. Se não quiser tomar o Lugol, toma o Iodara, por exemplo, que em qualquer farmácia vende. Tem gente que não gosta de tomar Lugol. Então vai comprar o Iodara e toma um comprimido por dia. Tudo bem. É esse o tratamento básico, então, Esse é o tratamento iodo. básico da tiroidite de Hashimoto. E tem reversão do quadro, doutor Carter? Não tem reversão, tem compensação. Não reverte. Quem tem a tiroidite vai ter a vida inteira, mas compensa com tratamento. O que é compensa? Significa que é possível voltar às. Substitui o que ela não faz, que são os hormônios. Além de dar o iodo, tem que tomar T3 e T4. Aí que tá. Muitas vezes a maior parte do pessoal receita T4, tá? Aí tem uma polêmica muito grande disso. Inclusive uma polêmica grande nos Estados Unidos. Eu andei lendo alguma coisa de lá. Sim. Alguns médicos receitam T4 e outros receitam T4 com T3. Tem um produto americano que é T4 com T3, tá? E muitos médicos lá receitam esse produto. Aqui no Brasil não tem, só tem T4. Há uma dúvida ainda, isso aí está em estudos, não se chegou a uma conclusão se vale a pena tomar o T3 junto ou não. Ainda não há uma conclusão sobre isso. A gente mesmo, quando receita, às vezes eu dou T4 com T3. Depende, quando o caso é muito grave, eu até dou os dois juntos. Quando é um caso mais leve, eu dou
apenas o T4 e estimula a produção de T3, ajudando o fígado, o suprarrenal, etc., a fazer essa transformação, e o rim também. Tá? Essa é a linha de tratamento, então, né, da tireoidite, né? Exatamente, é o que a gente faz. Muito bom. Eu quero agradecer muito a... Tem mais alguma coisa que você queira falar antes de a gente encerrar Eu esse acho que programa? da tireoide a gente já falou o mais importante, era isso aí Tá que bom. o povo precisa Eu quero saber. agradecer muito ao Tá? Dr. Cáter pela atenção, pela nossa entrevista e esse programa, convidando a todos que na próxima semana, no próximo programa, nós vamos gravar aí no programa hoje, vai ao ar na próxima segunda-feira, sobre disbiose intestinal, que é outra pandemia que está, praticamente uma pandemia que está ocorrendo por uma série de informações, né? Tanto as questões de muitos antibióticos, muitos remédios e como uma subnutrição também adequada. Muito obrigado, doutor Cáter, e até É até o um próximo programa. prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado, sempre às ordens. Boa semana a todos e até a próxima segunda.